Olá, olá! Meu nome é Sara Costa e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre como criamos a nossa realidade, como validamos tudo que a gente acredita na nossa realidade, como criamos tudo isso que está acontecendo no nosso planeta e vamos sim falar um pouquinho de coronavírus. Apesar de eu evitar fazer isso nos vídeos, eu ainda não fiz nenhum vídeo falando sobre isso, tá? Hoje nós vamos abordar sim, mas não para que a gente entre numa frequência de medo e pânico, nada disso. É que a gente justamente, compreenda e vá para uma frequência de amor, de saúde, de alegria. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal da Escola Energia, se inscreva, curta, compartilha e já aciona lá, aquele sininho para que ele toque toda vez que a gente tiver aí novidades, novos vídeos e tudo mais. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, esse vídeo ele vai ser um pouco longo, já tô avisando porque tem gente que não gosta de assistir até o fim, assiste os primeiros minutos e sai, depois quer palpitar, deixar aí comentários, pontos de vista, tá tudo bem, você pode sair, mas se você for comentar, por gentileza, assista até o final, porque para você comentar com propriedade, você pode discordar à vontade, você pode fazer o julgamento que você quiser, não tem problema, aqui a gente recebe tudo isso, mas por gentileza assista até o final se você quiser aí trazer os seus pontos de vista, ok? Então vamos lá, por que eu estou fazendo esse vídeo? Nessa noite do dia 31 de março para 1º de abril, eu tive aí muitos trabalhos ao longo do sono, tá? Em outras dimensões. Eu posso colocar aqui para vocês como um desdobramento. Vamos colocar assim. Nós temos vários níveis de consciência, vários níveis de corpos, e quando o nosso corpo físico está ali adormecido, a nossa consciência, ela não precisa descansar. A nossa consciência, quando a gente tem aí um pouco de expansão de consciência, quando a gente está aí num caminho desse desenvolver para acessar esse ser que nós somos, a gente começa então esse desdobramento e essa expansão de consciência e a gente começa a acessar frequências, dimensões e níveis de existências e realidades mais sutis, que com esse corpo físico a gente muitas vezes não vê, não percebe, mas estão coexistindo aqui e agora, nesse exato momento. Tudo é um eterno aqui e agora, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, entra aqui no nosso link, no nosso canal da Escola Energia, venha fazer parte do nosso canal gratuito, lá a gente tira todas as suas dúvidas, lá a gente faz estudos e a gente tem muita coisa para oferecer aqui, tá? E muita coisa de acesso gratuito, não fique achando que você vai ter que ficar pagando por tudo não, tá bom? E aí o que acontece? Essa noite, então, eu participei de um trabalho muito intenso, onde eu pude perceber uma crença, uma vibração, onde a massa, a maior parte das pessoas estão presas nisso, criando e validando o que está acontecendo. Então não é só isso, mas isso é uma das coisas que está pegando, digamos assim, pesado. E eu estou abrindo aqui para todos vocês, porque me foi pedido que fizesse isso. Então, vamos lá, vamos fazer isso. Aqui o nosso trabalho é de amor incondicional, o nosso trabalho é de expansão de consciência, não é ficar retendo informações, é para que a gente possa realmente trazer isso para mais e mais pessoas, ok? E se você se pegar dentro desse ciclo, vamos sair disso agora. Eu convido você a ficar até o fim para que a gente saia disso agora, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender como é que a gente cria a nossa realidade. Todo mundo fala assim, tudo que você acredita você cria, tudo que está no seu subconsciente você cria, tudo que você pensa você cria, mas de verdade, como é que isso acontece na sua vida? Porque é muito fácil a gente simplesmente dizer isso, mas a gente também precisa buscar compreender como esse mecanismo acontece, tá? Acontece que a gente não vai poder ficar muito na razão aqui não, a gente vai ter que estudar, é claro, mas se permitir perceber e vivenciar tudo isso na prática e testar tudo isso e ver como isso funciona para você. Então, primeira coisa é a gente compreender como isso acontece. E para a gente compreender como isso acontece, eu peço que você fique aqui e assista esse vídeo nos próximos 6 minutos que vai explicar para você como funciona, como funciona a interferência de um observador na criação da realidade. Como que funciona um elétron, como onda e como partícula. Então, primeiramente, preste bastante atenção e se você tiver dúvida, anote suas dúvidas aqui, que eu vou comentar tudo isso depois desse vídeo, ok? Então, o que nos ensinaram na escola não é como as coisas realmente são. E
Os nossos sentidos nos pregam peças. Vocês têm que se perguntar, afinal, o que é essa realidade em que nos encontramos? A física moderna diz que são ondas de informação. E eu acredito nisso? Haha, tomara que sim! E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda, que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como o das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente, já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê?
E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Então vocês puderam perceber nesse vídeo do Dr. Quantum que é uma tentativa de explicar para nós o que acontece na nossa realidade. Quando ele estava lá nessa dimensão material mais grosseira que a gente vive aqui agora, de matéria densa, vocês viram que quando ele joga a bolinha lá, o que acontece pela única fenda? Ela começa a formar um risco único ali, lá naquele painel de fundo, que é o que a gente já espera que aconteça. Quando ele coloca duas fendas, cria lá então dois riscos. Só que nessas duas fendas, quando ele coloca tudo isso dentro de uma água e faz essa bolinha pingar e criar essas ondas, o que acontece ali? Acontece um modelo de interferência lá no fundo, tá? Então a gente consegue perceber lá o fundo todo cheio de riscos. É esse modelo aí de interferência, onde uma onda vai se conectando com o outro e vai criando esses pontos, né, que na física quântica e tudo mais a gente vai chamar aí de possibilidades, de infinitas possibilidades. Até aí tudo bem. Até aí tudo se comportou como a gente achava que realmente iria se comportar dentro da nossa física, né? Tradicional aí, clássica. Aí o que ele faz? Ele pega e ele vai para o mundo quântico, ou seja, ele reduz tudo isso e ele pega o elétron. Você sabe o que é o elétron? O elétron, ele é uma partícula elementar subatômica que faz parte aí que compõe um átomo, né, de carga negativa. E a gente sabe que os átomos, né, eles começam a se combinar ali para criar moléculas e para criar aí muitas realidades, tá? No nosso corpo tem átomos. E aí o que acontece então com esse experimento? Quando ele pega somente o elétron e ele pega lá um disparador de elétron, e aí o que ele faz? Ele começa a disparar esses elétrons dentro de uma única fenda. O que acontece? Um risco único lá no fundo. Aí ele faz a mesma coisa que ele fez lá no outro experimento. Ele coloca duas fendas. E o que aconteceu ali na imagem que vocês viram? Vocês viram que começou a criar aquele mesmo modelo de onda lá, né? Cria aquela interferência, ele faz vários riscos. Bom, aí os cientistas ficaram intrigados e começaram a querer entender como que isso estava acontecendo. Porque esperava-se que fosse criado dois riscos apenas. Aí eles vão lá e colocam o quê? Um observador. Esse observador é uma câmerazinha, né, que pode filmar e perceber o comportamento do elétron. E aí, a partir do momento que eles colocam esse observador, o elétron é como se ele tivesse uma consciência, olhasse para aquilo e falasse assim, então agora vocês querem ver como eu funciono? Então agora vocês esperam que eu funcione assim? Então eu vou funcionar assim. Ele vai lá e faz dois riscos. Então esse elétron ele tem uma consciência e ele está agindo como a gente espera que ele vai agir. Então como que eu vou usar isso na minha vida? Tudo é constituído dessa elementariedade. O elétron está em todo lugar. E o que acontece? A gente olha para as coisas e a gente já tem um certo padrão, a gente já tem uma certa expectativa de como tudo é, como tudo tem que ser, como tudo vai ser. A gente já tem tudo isso, sabe? Então, o que acontece? A gente está interagindo com esse nível, né, quântico o tempo inteiro, criando a nossa realidade o tempo inteiro. Então, se você olha para alguma coisa, né, eu quero uma casa nova. Pronto, vamos lá, eu quero uma nova casa. E aí você começa então a usar as ferramentas que você vem aprendendo comigo aí para manifestar sua nova casa. Eu queria tanto uma sombra para fazer meus vídeos aqui fora e olha que delícia, né? Como pode melhorar. Bom, e aí vamos voltar para casa. Você quer uma casa nova. Ok, você começa a pedir a sua casa dessas maneiras que você aprendeu aí comigo ou com outras pessoas. E você começa a pedir essa casa. Só que aí você começa a definir como essa casa tem que ser, como essa casa tem que vir para você, como o dinheiro para comprar sua casa tem que vir. Se eu fizer isso, vou ter tudo isso de dinheiro, vou conseguir dar entrada na casa. Você começa o quê? Você faz um pedido para essa energia, você faz um pedido para o universo, porque o elétron faz parte do universo, você faz parte do universo. Você faz esse pedido para essa energia, certo? E aí você tá ali com uma câmerazinha, olhando
olhando e definindo como ela tem que se comportar. Só que o que a gente esquece é que dentro do nosso subconsciente existem inúmeros programas, padrões e crenças que interferem nesse olhar. Aí você olha pra tudo isso, só que lá dentro tá assim, isso não vai dar certo porque eu não mereço isso. Isso não vai dar certo porque eu acho que eu não fiz por merecer, isso não vai acontecer pra mim, eu não acredito nisso. Entende? E sobre merecimento, a gente tem uma imersão muito boa pra gente destruir essa porcaria uma vez por todas do nosso subconsciente. Tá? Entra no link da Escola Energia, vá se informar, fale comigo, venha participar, um preço super acessível, uma imersão, pra gente sair disso. E aí o que acontece? Acontece que lá no seu subconsciente, é o seu subconsciente que vai ditar o que você vai criar aqui. E aí você tá lá com aquela câmerazinha do seu subconsciente olhando tudo aquilo. Você fala, não, eu não acredito nisso não, eu acredito que eu mereço sim, eu acredito que vai dar certo, mas lá o seu subconsciente não acredita nisso não. Aí você olha ali a partir das lentes do seu subconsciente. E aí o que você tá criando? Você tá criando a sua não casa. Você não vai criar a sua casa assim. Porque o elétron vai agir de acordo com o que você espera que ele vai agir. Mas como que eu vou fazer então? Você vai pedir sua casa e você vai soltar. Para que o elétron não fique olhando para isso. Pede e solta. Como vai chegar para você, não importa. A hora que você solta... Beijo, amor. Te amo. Quer aparecer aqui no vídeo? Eu não quero. Então vem. E aí o que acontece? Quando você solta, você permite que o elétron se comporte como onda e ele começa então a criar infinitas possibilidades. Entende? E aí ele vai materializar isso pra você. Você pediu, você vai ser atendido. Peça e receberás. Só que não vai vir como você acha que tem que vir, ou como você espera que tem que vir. É assim que a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro. Oi, meu amor, vem dar oi aqui que a mamãe tá fazendo um vídeo. Oi. Olha que coisa linda que eu criei na minha realidade. Eu nasci em 21, né? Em 21 de março de 2014. 21 de março de 2014, meu irmão. Dia 1/7 de 2011. Ah, Ondas colapsadas, criamos essas realidades. E então o que acontece? Acontece que se você pede, solta, as ondas vão se colapsar e vão criar nessa materialidade aquilo que você pediu, tá? E aí quando você pede, você solta, porque quando a gente acredita de verdade, a gente não duvida. Então por isso que é muito importante a gente limpar o nosso subconsciente o tempo inteiro, limpar o nosso subconsciente o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Se você tem qualquer ferramenta aí para limpeza de subconsciente, use. Se você não tem, vem com a gente, fale comigo. A gente tem muitas ferramentas acessíveis, tá? Para entregar para você, que você pode fazer aí online, na tua casa. Você não precisa, sabe, despender muito dinheiro, muito tempo, nada disso. Tudo já está acessível hoje em dia, tá? Mas o que tudo isso tem a ver, né, lá no início, quando a gente falou com o coronavírus, com tudo isso que a gente está vivendo? Bom, e o que me foi mostrado, tá? O que me foi mostrado. E a gente fez um trabalho de limpeza. E eu pude perceber o quanto existe, o quanto está acontecendo nesse exato momento, enquanto você está aí me assistindo, desses mestres, dessas consciências fazendo processos de limpeza onde é possível, onde as pessoas permitem, onde o livre-arbítrio delas permitem, porque tem pessoas que não permitem, tem pessoas que escolhem criar realidade de doença. Então tudo que está acontecendo com você agora, ninguém é culpado. Nós somos completamente 100% autorresponsáveis por tudo que nos acontece, porque a gente escolhe, a gente está lá observando. Essas escolhas têm acontecido inconscientemente. É o nosso subconsciente que cria a nossa realidade. É o nosso subconsciente que está colapsando essas realidades o tempo inteiro. Então a proposta aqui é que a gente possa trazer consciência, que a gente possa limpar o nosso subconsciente e no lugar, né, desse vazio que a gente vai criando no subconsciente, a gente vai colocando coisas que criem mais expansão para nós. Porque a gente é danadinho também. Se a gente só limpa o subconsciente e não bota nada ali, a gente vai querer preencher aquele espaço com alguma porcaria. Então a ideia é que a gente limpe e no lugar a gente coloque coisas, né, crenças aí, podemos falar assim como crenças, que expandam, que criam prosperidade e saúde para nós, tá? Então, o que tudo isso tem a ver com esse momento? Tem a ver que a maioria das pessoas estão vibrando numa determinada frequência. E é essa, resumindo em palavras, é isso que eu pude ver. E depois eu comecei a perceber o quanto nas redes sociais isso também aparece.
O ser humano é o câncer do planeta. O ser humano é o vírus desse planeta. O ser humano é o maior mal desse planeta. Veja como o planeta está lindo sem o ser humano. Veja lá. O que é isso? O que é esse ponto de vista? O que esses dizeres estão criando para nós? Estão criando para nós. Gente, é muita gente. É muita gente vibrando e acreditando subconsciente nisso, tá? Então, o que a gente está criando? A gente está criando um mecanismo, já que o ser humano é tão ruim, então a gente está criando aí essas realidades para eliminar tudo isso. Porque ninguém gosta de coisas ruins, certo? O ser humano é o câncer. O ser humano é o grande mal desse planeta. Então, como seria a gente começar a pensar o ser humano de uma outra maneira? Será que de verdade é o ser humano o grande problema? Ou será que são as escolhas que fazemos? Então veja, quando a gente está vibrando e olhando e dizendo e julgando, a gente está em julgamento, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, o ser humano não sei o que, ser humano o tempo inteiro. Ai, que bom que, né, agora o planeta Terra pode respirar, o planeta Terra isso. Gente, é claro que a gente está no momento de refletir. E essa aqui é uma reflexão que eu quero trazer para todos nós, tá? Um pause aí. Cheguei. Sim. Tá. Assim. Mãe. Ok. Agora o prateado. Vou pratear. Bom, enfim, que branquinho aqui. Continuando lá, gente. E se o ser humano não for o grande mal? E se o ser humano for a solução? E se é chegada a hora da gente reconhecer isso? E se é chegada a hora da gente reconhecer o nosso potencial de criador? E se é chegada a hora da gente acessar o ser grandioso que nós somos? Até quando você vai escolher? Até quando a humanidade vai escolher olhar para o ser humano como o grande mal dessa realidade, desse planeta, o grande erro, o grande problema? Nós não somos. Só que a gente, precisa olhar para isso e reconhecer tudo isso. Porque enquanto a gente estiver vibrando nessa frequência de que o ser humano é o grande mal, é o câncer disso tudo, a gente vai começar a criar, junto com o planeta Terra, realidades para eliminar o ser humano da face do planeta Terra. É simples assim. Então, olha só quantas coisas a gente cria na nossa vida para validar isso. E é uma coisa que passa despercebido o tempo inteiro. E a gente vê muitas pessoas publicando, assim, sabe? Justamente sobre isso. Que o ser humano é um câncer, que o ser humano é isso, fazendo várias apologias, e etc e tal. Então, esse é o meu convite para você, refletir sobre isso. Reflita sobre isso. Será que existe isso, essa crença gravada aí no seu subconsciente? Que nós somos um grande mal nesse planeta, que a gente é um grande erro nessa realidade, que a gente destrói o planeta e que o planeta é completamente insustentável, que ele não consegue gerir tudo isso. Então veja, na física quântica eles dizem que existem sobre um ponto bilhões de pontos de vistas e perspectivas, que é a vista de um ponto. Então quantas vistas de um ponto nós temos sobre isso? Que está criando e validando essas realidades para nós aqui agora. E como seria para nós começarmos a validar outras coisas, como por exemplo, eu sou um ser grandioso, um ser infinito, um ser co-criador dessa realidade. Eu crio com muita facilidade saúde, prosperidade. Eu crio com muita facilidade expansão de consciência. Eu sou um farol de luz. Enfim, quantas coisas a gente pode afirmar para ir trocando no nosso subconsciente esses padrões, tá? Então é assim, quantos milhares, bilhares de consciências estão vibrando que são um grande erro dessa realidade, que fizeram um monte de coisa errada nessa vida e nas vidas passadas, que destroem o planeta, que tem que ser punidas, que tem que ser castigadas, enfim. Quanto disso está criando esse processo, de limpeza, digamos assim, esse processo com esse vírus, para de verdade eliminar, então, as pessoas que estão vibrando com isso. Então não vibrem nisso, vamos sair disso, é o momento, nós podemos escolher, nada está gravado, não tem nada escrito lá que você tem que se infectar e você tem que morrer, a não ser que você tenha feito um contrato, a não ser que você acredite nisso.
Entende? E esse vírus tem uma frequência. Que frequência você escolhe vibrar? Na desse vírus ou na frequência da saúde e da prosperidade, de que o ser humano é a solução, o ser humano é a chave, o ser humano é a luz, o ser humano é incrível, entende? Então, o que foi pedido para nós? Fazermos um processo de limpeza muito profundo no nosso subconsciente, aproveitar que a gente está recolhido mesmo, meditar, se observar, começar a reconhecer, sabe? Sem aquelas mentirinhas que a gente conta pra gente, porque a gente é danado também, a gente fica contando, ah não, eu não acredito nisso não, e eu tô livre disso tudo, eu tô imune a isso tudo, meu subconsciente é 100% só coisa positiva, ó, já tá no julgamento, coisa positiva, né? Então, o convite aqui é para que a gente possa, sem contar mentirinhas, a gente se olhar como um observador. Sabe, como aquela câmerazinha lá olhando o elétron? Olhe lá, faz de conta que você, essa câmerazinha, se projeta lá para cima como um observador, tá? E se você quiser aprender a meditar, vem com a gente tem vários programas de meditação. E aí você olha para você e começa a reconhecer dentro do seu subconsciente quais são as suas crenças sobre esse tema. Porque é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Deixa os outros temas para depois. Pega um papel e pega um lápis, uma caneta, é a melhor coisa que existe. Anota no que você acredita. E você começa a colocar tudo que está vindo para você e depois você lê em voz alta e perceba se aquilo lá realmente ressoa ali dentro de você. Se aquilo chama você, sabe? Não tem importância, não importa, pode ser a crença mais absurda que exista. Não tem problema. O importante é a gente reconhecer. Porque reconhecer as crenças que nos aprisionam e nos mantém na escassez e na doença é o primeiro passo. Depois que você reconhece, a gente limpa, é o segundo passo. Depois que você limpa, vem um terceiro passo, que é você colocar no lugar crenças, afirmações, enfim, coisas que vão criar prosperidade, saúde, abundância, expansão para você, tá? E aí esse trabalho de repetição diário, isso vai levar você a um nível de consciência muito mais profunda e você vai começar a perceber que você está muito mais consciente e presente no seu dia a dia o tempo inteiro, tá? Então, como seria a gente começar a conversar, né, com a consciência da humanidade, essa coletividade, e começar a convidar amorosamente para que ela olhe para isso. Ei, humanidade, você não é o grande erro dessa realidade. Ei, humanidade, você é a solução. Você é a luz, você é consciência. Você pode ser tudo isso e muito mais, porque você é um ser grandioso e infinito. Como nós podemos juntos, né? Como nós podemos juntos acessar tudo isso que somos? Como nós podemos conviver com esse planeta, com essa terra linda, maravilhosa, com esse lar, de uma maneira mais harmoniosa e consciente e presente? Porque a terra é abundante, tem para todos. Essa questão de que não tem para todos é uma grande mentira. Então, o convite aqui é a gente fazer isso. Converse amorosamente com a consciência do vírus também. Converse amorosamente. Converse com ele, escute, né? Quem é você, o que você está fazendo aqui, o que se requer aqui. E as pessoas que escolherem isso para elas, a gente não deve julgar. Aliás, a gente não deve julgar ninguém. Se ela escolhe, aí vocês vão falar assim, mas ninguém escolhe ficar doente. Escolhe, tudo são escolhas. Só que a gente está fazendo escolhas lá no subconsciente, né? É que nem o caso de uma pessoa, eu não posso citar nomes, mas eu posso citar o caso, que escolheu criar um câncer, né, bem grave, porque ela estava se sentindo muito sozinha. E ela se sentia tão sozinha, tão sozinha, tão sozinha, que ela criou esse câncer. E desde que ela criou esse câncer, o marido, filhos, mãe, pai, enfim, começaram a fazer rodízios para atendê-la, para dar atenção para ela, para cuidar dela, dar banho, etc, etc, etc. E ela começou a ser tão bem atendida que ela escolheu não se curar. Ela quer continuar convivendo com a doença porque ela está tendo atenção. E é tudo que ela queria na vida dela, essa atenção, porque ela se sentia abandonada, rejeitada. Só que ela sabe, porque eu falei para ela, você pode escolher se acolher e se dar tudo o que você está esperando que os outros te deem e se curar. E viver na alegria, e viver na prosperidade, e viver na saúde, dando a você o que você, né, dê a você e receba de você. A gente tem essa mania de não nos dar e esperar que os outros lá de fora dê pra gente. Se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer pela gente. E a gente fica esperando receber. Se a gente nem recebe da gente, a gente não dá da gente mesmo, entende? Então, se alguém escolher ainda vibrar nisso, a gente não pode fazer nada. Existe a lei do livre-arbítrio. Cada um tem a sua liberdade de escolha. O problema é que a gente ainda está fazendo escolha inconsciente.
E aí a gente olha para aquilo e fala, ah, eu fiquei doente de novo, ah, isso me acontecendo de novo. E a gente olha para tudo isso e fala, não sei o que acontece comigo, porque essas coisas acontecendo de novo, e de novo, e de novo, isso nunca para. Então é o momento da gente, mais do que nunca, é urgente, a gente parar e começar a perceber. A gente cria a nossa realidade a partir do nosso subconsciente, que é essa câmerazinha que fica observando o elétron, tá? Outra coisa, os nossos sentidos físicos são uma pura enganação. Eles nos iludem, porque nada é como parece ser, tá? Estude um pouco de física quântica, estude um pouco o funcionamento da visão. A gente está estudando agora um livro onde a gente está fazendo todos esses estudos dos sentidos, da visão, como que funciona, como essa informação chega no cérebro, etc e tal. Tá? Tudo isso é completamente ilusório, é uma verdadeira matrix. Nem mesmo uma parede tão rígida, tão maciça como a gente acha, pensa e sente que é, tá? Então, assim, é mais do que hora da gente despertar, olhar para tudo isso e escolher de uma vez por todas. Ok, eu escolho ser o que eu vim ser nessa vida, escolho ser o que eu nasci para ser, que é um ser grandioso, um ser infinito. Reconheço todas as minhas habilidades e potenciais e eu paro com essas mentiras agora mesmo. Sabe, essas mentiras de ficar criando essas ilusões, de criando papéis e vivendo uma vida que nem é aquela que eu gostaria de estar vivendo, tá? E eu paro de ficar validando essas ideias de doença, de escassez e etc e tal. Eu paro de validar tudo isso, eu saio do julgamento e eu vou para essa frequência, né, de plenitude, para que eu possa ser uma grande contribuição para mim primeiro. E então para todos que me cercam e para o planeta, tudo isso como consequência. Porque como que você vai ser algo para alguém se você não é nem para você? Tudo começa em você. Nada está separado de você. Ok? Bom, gente, esse é o meu recado de hoje. Eu espero que vocês... que eu tenha podido ser uma contribuição aqui para vocês que assistiram. E o pedido desses mestres é que a gente possa realmente olhar para isso. Nós não somos o grande erro dessa realidade. Tá? Pelo contrário, as coisas não são como parecem ser. Nós somos justamente a solução, tá? E a gente nem precisaria criar tudo isso para a gente despertar para olhar para isso. Mas como a maioria ainda está escolhendo validar tudo isso, isso está acontecendo. E tudo começa em nós, tá? Então vamos começar a validar outras coisas. Vamos começar a validar a alegria, a prosperidade, a saúde, tá? E que a gente possa realmente aproveitar esse momento e se recolher, enquanto o próprio planeta se recompõe, se regenera, a gente também ativar isso em nós. A gente tem esse poder de regenerar qualquer coisa no nosso corpo. A gente tem o poder de limpar o nosso subconsciente. A gente tem o poder de fazer qualquer coisa. Só que a gente fala assim, claro que não, isso é uma grande mentira, essa mulher é louca. Né? Essas pessoas que estão falando sobre isso são loucos. Não são. Não são, porque eu venho usando, venho testando na minha vida e está funcionando. E as pessoas que conhecem a minha história, que me acompanham, sabem disso. Eu não preciso colocar tudo aqui. Então, teste em você. Comece a perceber tudo isso em você. E veja o quanto disso é uma realidade para você. Então, vamos perceber? Para a gente finalizar, nós vamos fazer aqui uma técnica de perceber as porcentagens, tá? E aí depois, se vocês quiserem uma técnica simples para limpeza, para limpar esse subconsciente e a gente, né, trazer mais energia de alegria e prosperidade, tem aqui no canal, vou deixar o link aqui, uma meditação para a gente fazer um alinhamento dos nossos chakras, que são os pontos de energia no nosso corpo, que se comunica com as nossas glândulas e que traz saúde para nós. Quando a gente alinha os nossos chakras, gente, a nossa vida começa a se alinhar, a nossa saúde começa a se alinhar, tá? Então eu vou fazer esse porcentômetro com vocês. O que é esse porcentômetro? Vocês vão imaginar na frente de vocês agora como se fosse uma régua de 0 a 100, tá? Então, essa régua, ela pode ser bem grande, pequena, do jeito que você quiser. E do lado direito, assim, tem lá a porcentagenzinha, tá? Então eu vou pedir que vocês agora, nesse exato momento, parem tudo o que vocês estão fazendo e fechem os seus olhos. Feche os seus olhos. Faça uma respiração bem profunda. Respira, respira, respira. Isso. Vai relaxando o seu corpo. E eu vou fazer algumas perguntas, e essas perguntas, elas devem ser respondidas em voz alta. Eu não vou te ouvir, é claro, mas é para você ter consciência. E ela tem que ser respondida com esse número que vai vir na tua cabeça, a primeira informação que vier, tá? Para que a gente não entre na mente. Se demorar mais que 9 segundos, é a sua mente brincando com você, tá bom? Então fecha os seus olhos,
Respira bem profundo. Ótimo. Visualize esse porcentômetro à sua frente. Muito bem. Ótimo, esse porcentômetro está na sua frente de 0 a 100. O ser humano é um grande mal nesse planeta, é um câncer nesse planeta. Quantos por cento isso é verdade para você? Ótimo. Quantos por cento você está presente agora na sua vida e no seu corpo? Qual é o valor em porcentagem do medo que você está sentindo disso tudo agora? Do coronavírus, dessa pandemia? Quantos por cento você acredita que a humanidade não tem mais jeito? Está perdida. Quantos por cento você acredita que é pelo sofrimento que a gente tem que sofrer para melhorar, evoluir e crescer? Quantos por cento você acredita que alguém de fora, um grande mestre, alguma coisa assim, vai vir para salvar a gente, salvar você? Quantos por cento você acredita que você é responsável por tudo que você cria na sua vida? Ótimo, muito bem. Seja bem real com você, bem honesto. Pode abrir seus olhos. E comece a perceber, através desse porcentômetro, o quanto ainda tem coisas pra gente trabalhar, né? E pra gente ir se despedindo, então, gratidão por vocês virem até aqui. Ninguém de fora vai nos salvar. Não existe fora, só existe dentro. Qualquer coisa que você escute sobre consciências, mestres, etc e tal, que venha de fora para nos salvar, nada acontece sem a nosso livre-arbítrio. E se lá dentro, o nosso subconsciente, a gente não se permite porque a gente acha que a gente não merece, por exemplo, a gente não recebe nada. Sobre merecimento, mais uma vez, é uma grande mentira. Venha descobrir comigo, tá? O que de verdade é isso. E a gente só fala em termos de salvação quando a gente realmente acredita que nós estamos perdidos. Verdade que a gente está perdido? Você acredita mesmo nisso? Então, assim, é um convite pra gente refletir, tá? E a gente pode aprofundar muito mais disso, tá? Nos nossos estudos lá no nosso canal da Escola Energia, um canal completamente gratuito. É só vocês entrarem, interagirem, conversarem, perguntarem, a gente vai aprofundando, tá? Mas vamos refletir sobre isso. Ninguém vai vir de fora para salvar a gente. Nós somos 100% responsáveis por tudo que a gente cria e cocria. E quando a gente cria uma realidade em conjunto com outras pessoas, é porque aquelas outras pessoas estão ajudando a gente a cocriar. Por quê? Porque todos nós estamos ressoando e vibrando e olhando como aquela câmerazinha, sob essa mesma perspectiva, com esse mesmo vista de um ponto, com essa mesma crença, para essa energia e criando e validando tudo isso, tá? Então pense em quantas milhares de pessoas estão olhando para isso agora e criando tudo isso agora. Eu tô escutando pessoas falarem, bebê, eu tô escutando meu cachorro, eu tô escutando pessoas falarem que não tem mais jeito, que isso vai ser uma pandemia, que vai dizimar não sei quantos bilhões de pessoas, enfim, sabe, são tantas pessoas falando tantas coisas, e o que nós estamos validando, o que a gente escolhe validar aqui agora, o que você escolhe validar na tua vida, tá? Não fique esperando alguém de fora. É você, é só você. É você mudar você, o seu universo, é você. E as coisas lá fora são uma consequência, um espelho, um reflexo do que você é, tá? Então, gratidão, mais uma vez, se inscreva no canal, vem pra Escola Energia, aguardo você com muita alegria. E é isso aí. Até a próxima.